Ele já foi eleito atleta do século XX em futebol, em esporte coletivo, o que é uma raridade, né? Geralmente o atleta do século é de esporte solo, tipo corrida, enfim. E também foi considerado patrimônio esportivo, eu não quero nem encostar nele, porque é um patrimônio, cuidado, ele é patrimônio. E ele também pode reclamar. Ó, eu sou patrimônio, tá pensando? Patrimônio esportivo da humanidade. Eu vou conversar com o Pelé, venha pra cá! Rapaz, quanto tempo, né? Que prazer. Já fez gol em mim, inclusive. Já. Foi em Bauru, antes... Foi no treino, Jô. Aquilo foi treino. Foi treino, é não verdade. foi jogo. Em Bauru, antes de ser profissional, como é que vocês conseguiam as camisas para jogar? Bom, depende. Depende. Antes eu queria dizer, você falou assim, tem uns amigos do Pelé, tem a família ali também, os parentes, minha irmã, minha sobrinha, minha cunhada, minha nora, mulher do Edinho, minha filha, do Manuel Maria. Hoje é um dia que eu estou até preocupado, estou ficando um pouco nervoso, porque eles são exigentes para Jô. Já eu não, né? Imagino. É verdade, não. Mas a família toda a família aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Mas depende, Jô. Teve uma fase lá em Bauru, nós éramos crianças antes de vir para cá, que a gente, para poder comprar as camisas, ajudar, alguns arrumavam de maneira. O meu grupinho ia para a estação, tinha os vagões de cargas que paravam em Bauru, e eles levavam amendoim para o interior. E a gente levava umas sacolas de noite e pedia emprestado o amendoim do vagão. A gente trazia. Pedia emprestado? Para quem? Para o vagão. Vagão, empresta aí. Tal. A gente pegava uns amendoins para vender na estação. A gente vendia... Quer dizer, tirava do vagão e vendia no local. Os jogadores lá, eles chegavam, os garotos que jogavam. Naquela época era o Baquinho, e tinha o São Paulinho de Curuçá, tinha um time, quem morou em Bauru sabe, a gente fazia os torneios, a rua Rubens Arruda, a rua 7 de setembro, que eram os dois times, aí precisava comprar, naquela época não tinha a facilidade que nós temos hoje, né? Porque hoje você faz merchandising, vem camisa, vem bola, vem futebol, vem tudo, né? Naquela época a gente tinha que buscar na estação mesmo. Que idade você tinha? De 12 para 13 anos, até 14 anos, porque eu vim para Santos quando eu fiz 14 para 15. Agora, na Rua Javari, você fez um gol que muitos consideram que foi o mais bonito da sua carreira. Vamos ver aqui que ele foi, inclusive, recriado em animação no Pelé Eterno. Vamos ver, foi contra o Juventus em 1959. Foi 59, aliás, o Pelé Eterno foi o Aníbal Massaíno, né, nosso diretor, que também está aqui. Cadê o Aníbal? Levanta a mão por aí, Aníbal. Aníbal Massaíno está fazendo a série nossa. Ele tem uma cara de Massaíno, não estou falando. Ainda bem, né? Eu estou falando que eu já conheci o pai dele, por isso. Vamos ver, esse gol realmente é uma coisa impressionante. Santos e Juventus, torcida esperando um bom momento do Rei da Bola, bola com Jair, rolou em dobra normal, correndo pela ponta direita, preparando, vai levantar, levantou, entrou pela... Ih, já pelou primeiro, já pelou outro lado, já pelou o Melo, invadiu na ponta, não saiu, gol de outra, pegou o Pelé, quatro chapéus, inclusive, em cima do goleiro, ele sai pulando... Você não aproveitou para mandar cópia para o Messi e para o Maradona? Essas disputas são tão ridículas, né? A declaração do Messi eu achei muito infeliz. Mas, Jô, né? Isso vem desde o tempo que o Santos e o Real Madrid, por exemplo, eram os melhores do mundo, né? Porque o Santos hoje, sem dúvida nenhuma, é a segunda torcida de qualquer torcedor do mundo, a segunda torcida. Ele torce para o time dele e torce para o Santos. E a época que o Santos, né, dominou
né, o futebol no mundo todo, tinha o Real Madrid que tinha o Di Stéfano, lembra? Ih, lembro. Excelente jogador, era bom cabeceador, era um craque, jogava no Real Madrid. Então, desde aquela época, até se tiver algum argentino aqui, me desculpe, mas eu sou obrigado a falar porque um dos meus empresários, o Guilherme, ele é argentino. Eu falo, olha, quando eu comecei, em 57, 58, 59, 60, apareceu o Di Stéfano. Então, os argentinos diziam assim, pô, o Di Stéfano é melhor que o Pelé. Aí, passou uns anos... Teve o Sívori, que jogou na Itália. Lembra? Excelente jogador, craque, cracão. Foi expulso no jogo contra a Inglaterra numa Copa do Mundo. Uma Copa, o Sívori. Aí, poxa, veio o Sívori é melhor que o Pelé. Pô, passou o Sívori, veio o Maradona é melhor que o Pelé. Agora passou o Maradona, veio o Messi é melhor que o Pelé. Aí eu falei para os argentinos, primeiro ver qual é o melhor na Argentina. Porque já tem 5, depois vamos ver qual é o melhor que o Pelé, qual é o melhor do mundo, né? Mas a vantagem é que a gente tem isso, tem várias coisas gravadas em tape. Infelizmente, num dos incêndios da Record, queimou-se tinha lá um vídeo, uma fita com os 100 melhores gols do Pelé. Não sei se você sabe disso, né? E essa fita se perdeu. Eu tive o prazer de assistir essa fita e era uma coisa realmente de não acreditar. E também eu já vi você comentando num dos filmes, não me lembro qual foi, você dizendo assim, naquele tempo era muito mais difícil de penetrar, a área ficava muito fechada, você entrar pelo meio, não dava para entrar, e a imagem está desmentindo o que você acabou de falar, que está você entrando pelo meio, driblando 3 ou 4 e fazendo um gol. Isso aí já ficava uma segunda natureza em você. Agora, eu queria perguntar, você quando chegou na Suécia, você ainda não tinha feito, já tinha feito 17 ou ainda não tinha feito? Tinha feito 17. Tinha feito 17. Não tinha feito 18. E você viu umas meninas peladas tomando banho num lago. Mas... Qual foi a reação do menino de 17? Eu não estou falando da reação física, que é óbvia. Estou falando o que você pensou naquela hora. Eu estou pensando, você vai perguntar do jogo melhor jogador da Suécia, o jogador que me marcou. Já sei quem é. Não, sabe o que é? Pô, é coisa cultural. É cultura, gente. Não, sem brincadeira. Eu vou explicar. Lá na Suécia ninguém come ninguém. Você não vai, não, é cultural. E aí? Mas é outra cultura. Nós saímos daqui, eu fui criado em Bauru, em Bauru fui para Santos, né? Minha família é muito católica, Dona Celeste, aliás, e Bauru não tem lagoa também, né? Não tinha, mas não tinha. Aliás, Dona Celeste mandou um beijo para você, está vendo a gente. Obrigado. Tio Jorge, um beijo. Então, minha mãe sempre falava, não, você vai para Santos, pô, eu saí de Bauru com 15 anos para Santos. Quer dizer assim, você vai para Santos, cuidado com aquelas moças de maiô lá na praia, porque lá tem praia, aquelas moças de maiô, não sei o quê, cuidado. Então, a minha educação foi essa. Logo em seguida, o Brasil foi para lá. Para encurtar a conversa, para encurtar a história, fomos para a Suécia como campeão. Nós fomos treinar em Rindos. Era um hotel afastado da cidade, onde tinha um lago bonito, lindo lago. Pô, você imagina, não podia ver as meninas de maiô aqui. Quando nós chegamos lá, era verão, nós íamos treinar, fazer circuito treino passar pelo lago. E aí, as meninas estavam de topless, tudo topless. Sabe o que eu fazia? Eu ia correndo e falava assim, ai, Deus vai me castigar, eu não posso olhar. Você mentia até para Deus. Veja você. Não, mas é claro. Aliás, eu me lembrava que a minha mãe falava, porque agora você vê biquíni, tudo que é programa isso é biquíni, calcinha, sem calcinha. O que eu acho muito bonitinho é que eu me lembro da maneira paternal como o Gilmar te tratava, outros jogadores também, o Zito, enfim. Era uma coisa assim de proteção, né? E eu achava isso muito bonitinho, porque você tinha, além de tudo, tinha uma cara de criança, uma cara de moleque mesmo, de menino. Imagina o que é o choque cultural de sair de Santos, desembarcar na Suécia. Já é uma barra. Mas, graças a Deus, isso não influenciou em nada no campo. Mesma coisa o Garrincha. Imagina o Garrincha, eu fui entrevistar o alemão,
que era encarregado de marcar o Garrincha. E depois do jogo, ele me disse que foi até a concentração brasileira só para segurar o Garrincha. Ele pegou o Garrincha e abraçou, segurou. A única maneira que eu consegui agarrar esse homem. Que foi uma coisa espetacular. O Garrincha já era um pouquinho mais velho, ele tinha acho que Era bem 19, mais velho. 20, e o Garrincha deixou, deixou uma marca lá, deixou uma filhinha lá, né? Uma só? Ele fez um filho lá, né? Quem mais deixou filho lá? Deus que eu tenho em bom lugar. Quem mais? Que eu saiba, só o... Não, você sabe, mano. Não. Parece que o Zósimo também. Sinceramente, o Zósimo parece que a moça tinha dito que era filho dele, mas eu acho que não ficou provado. Não ficou provado. Do Garrincha até virou... Ele era moreninho, cabelinho crespo e olho azul. Só tinha loiro, né? Olhinho azul. Mas do Garrincha ele virou jogador, né? O garoto depois jogou. Mas do Zósimo não ficou provado. E do resto da turma? Não tem mais ninguém assim que você lembra? Não me lembro, sinceramente. Agora, o pessoal de noite, de vez em quando, dava um jeito de pular da concentração, pelo menos dito lá pela própria, acho que o Mário Trigo, que disse, não, rapaziada, sempre dá um jeito e tal. Falou, assim, brincando, claro, mas é evidente como é que você vai segurar toda aquela meninada na ponta dos cascos, né? Qual era o mais velho daquela seleção? Acho que era o Didi. Didi era um dos mais velhos, tinha o Gilmar. O Gilmar que era muito carinhoso com você, né? Carinhoso, tomava conta da gente. Tinha o Zito, que era o do Santos, era capitão do Santos, que ele passava um monte de coisa pra gente. O Zagallo também era um dos meia-idade na época. Foi um início maravilhoso, muito bom. Ô Pelé, tem uma declaração famosa sua, acho que antes da Copa até, acho que foi depois de um jogo contra o Vasco, será que foram entrevistar você e perguntando quem é o maior centroavante do Brasil, e você falou, sou eu mesmo. Tá, e do lado direito, quem é o maior? Eu também, sou eu. E do outro lado, na esquerda, também. Agora, as pontas eu disputo, que tem aí o Garrincha e o Canhoteiro. Numa entrevista com Armando, com meu querido Armando Nogueira. É verdade essa história? Não foi bem assim. Mas foi mais ou menos. Ele fica com vergonha de falar isso, mas porque ele era mulher que falou mesmo. Não, eu dizia que meu pai, o Dondinho, era muito conhecido, fazia muito gols. E tinha, na época, não tinha a informação que nós temos agora. E o Dondinho foi o único jogador que fez 5 gols de cabeça num jogo. Foi meu pai. E o único recorde que o Pelé não quebrou de gols foi esse. Senão teu pai te cobre de porrada. Então eu não fiz o gol. Então quando o pessoal perguntava do Dondinho, então, eu falava assim, qual é o melhor jogador? Era o Dondinho. Depois do Dondinho eu falava. Eu brincava com ele, depois do Dondinho eu. Mas é claro, nunca esperava que podia acontecer o que aconteceu. Eu falava de brincadeira e acabou acontecendo o que aconteceu. Mas eu não consegui quebrar o recorde do meu pai, que é 5 gols de cabeça num jogo só. Porque não quis também, né? Não, porque eu sei que teve filmagens aí que disseram, tá gastando muito filme. Você disse, não, eu faço sinal na hora que eu achar que vai ser gol. E 80% das vezes era gol. Isso eu sei. Quer dizer, não é que me contou, alguém me contou que ouviu. Não, contado pelo Fábio Cardoso, que aliás contracenava com você nesse filme. Tá aí o Massaíne que não me deixa mentir. Ou, se quiser deixar também eu não me incomodo. Não, o Massaíne, ele está fazendo essa produção, né, de uma série do Pelé. E ele tem tentado na África, todos os lugares que nós passamos, porque naquela época não tinha a tecnologia de hoje. Claro. Então, dos 1.283 gols, o Aníbal já conseguiu 600, parece, quase a metade. Então tem muitas coisas que não se achou. E, por exemplo, esse recorde do meu pai é o único recorde que não foi quebrado ainda, mas não tem uma gravação. Não tem registro. Tem de gols, que foram 8 gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o meu recorde em Santos. Em que ano foi isso? 69, parece. Ou 70, uma coisa assim. Você então, sabe, 64. Hein? 64. 65 ou 64? 64. Não foi na época desse filme com o Fábio Cardoso? Não, o filme é anterior. O filme foi filmado em 61, 62 e estreou em 1963. Porque tem um jogo, para esse filme, tem um jogo contra a Portuguesa lá em Santos, a Portuguesa Santista, que parece que faltava um pouco de gol, ele fez também 8 num jogo. Nem se lembra. E fez um de bicicleta porque ainda não tinha filmado. É um inferno. Não, mas
essa pesquisa que ele está fazendo está deixando ele maluco. Ele não dorme. Claro, mas eu tô falando achando. de coisas que eu testemunhei, porque apesar de ser Fluminense ainda vai ganhar esse campeonato. Com todo o respeito. Então, Jô, já que você me deu a deixa, ele está atrás do gol que eu fiz contra o Fluminense, que eu acho que foi um dos gols mais bonitos da carreira. É o gol no Maracanã, que ele achou 3 gols do jogo, e esse gol contra o Fluminense, que eu acho que foi o gol de placa, ele não achou. O gol de placa. Infelizmente foi contra o seu time. Mas isso aí, você sabe que quando eu me mudei para São Paulo em 60, imediatamente, eu nunca torci por 2 times. Eu sempre acho que quem tem um time tem um time só. Então sempre fui Fluminense. Em 60, eu passei a torcer por um segundo time, que era, claro, o Santos, porque tinha aquela máquina, que era uma coisa inacreditável. Tabelinha Pelé Coutinho, nunca mais ouvi repetir, né? nunca tinha visto antes. Aí tinha ainda, chegou a ter o Carlos Alberto, Zito no meio campo, Pepe no ponto esquerdo. Pepe no ponto esquerdo, que tinha um chute. Agora, engraçado que na Copa de 58, o convocado para a posição, em primeiro lugar, era o Dida, do Flamengo. E você seria o reserva do Dida. Eu me lembro do Zé Maria Escassa falando, e convocaram esse menino, dizem que vai tomar o lugar do Dida, o Pelé. O que quer dizer isso? Pelé. Depois ele ficou sabendo. Daqui a pouco a gente volta com mais Pelé. Vamos abrir esse bloco, tem aqui ao meu lado o Pelé, Edson Arantes do Nascimento, com uma série de gols, só para festejar mais um pouquinho. Vamos lá. Inesgotável era o poder de Pelé para criar jogadas de gols. Ele não tinha limitações no momento de arrematar. Seu chute não é um gesto automático, tem arte. Seus gols têm estilo e personalidade própria. Com tiros fortes e colocados, retos e curvos, ele fez lindos gols com a perna direita. Fez também gols maravilhosos com a perna esquerda. Por isso, ninguém jamais soube dizer se Pelé era destro ou canhoto. Fez gols de bicicleta, jogada que herdou do imortal Leônidas da Silva e que executava com perfeita harmonia corporal. Ele fez incríveis gols de cabeça, subindo, voando, espanando, mergulhando, aterrissando e comemorando. Ele cobrava pênalti com um golpe de astúcia chamado paradinha. Invenção do mestre Didi, que Pelé consagraria pelo mundo afora. Pelé batia faltas com maestria. Às vezes, colocava a bola fora do alcance do goleiro. Outras vezes, desferia um chute potente e preciso. Marcar 1000 gols como Pelé não é tão difícil. Marcar um gol como Pelé é. Carlos Drummond de Andrade. Obrigado. É óbvio, quer dizer, não precisa nem se comentar que aqui está demonstrado que você é ambidestro, né? Quer dizer, chuta com os 2 pés da mesma forma. O Maradona também é ambidestro, mas com a mão. Quando ele faz... quando ele pula, aí ele usa a direita de vez em quando. La mano de Deus, né? La mano de Deus. É claro que o Maradona é um grande craque, pelo amor de Deus. Eu vi jogar, não sou bobo, né? Como o Messi também. Mas eu acho que não é nem bairrismo, nem coisa de patriotada, não. Eu acho que não dá para comparar. Quem viu sabe que não dá para comparar. E também dizem que o futebol era mais lento. Tudo que eu vi aqui de imagem desmente essa lenda. Não tem nada de... Não, era mais lento. Não é, não. Nós não tínhamos, naquela época, a proteção que tem hoje os jogadores, né? Hoje tem o cartão amarelo, cartão vermelho, então o atacante é mais protegido, né? Antigamente a gente não tinha essa proteção. A própria televisão, que inibe muito. Então, era mais complicado. Agora, você falou uma coisa certa. O Maradona, excelente jogador. O Messi, muito bom jogador. Agora, nós temos o Neymar aí também, que
deve ser uma das grandes figuras nossas. O Neymar, com a habilidade que ele tem. Também acho. O garoto é maravilhoso. Aliás, o Santos é fábrica de fazer craques, viu? Porque se você vê os craques que já apareceram no Santos sem gastar nada, porque vêm todos de lá, né? Juari, Robinho, Zito, Pepe, Coutinho, Pelé. Agora vi vários outros que apareceram, Nenê, e agora o Neymar. Todos apareceram de lá, não gastaram nada, né? O Santos é um time de sorte. Você falou agora do Coutinho. Eu achei, não entendi por quê. De repente, na Copa de 66, mudaram o que vinham fazendo em 58 e em 62, que era pegar time base, no caso de 58, Santos e Botafogo, e a mesma coisa, com a seleção quase que se repetiu em 62. Em 66, quando o Coutinho ainda estava em plena forma e que era um violino, aquela tabelinha você e ele era uma coisa já pronta, já afinada. Aí não levaram o Coutinho. Isso era coisa de política? O Coutinho teve um probleminha, ele teve uma lesão no joelho. Ah, tá vendo? Eu não sabia disso. E ele foi convocado também com 17 anos para a seleção brasileira. O Coutinho? O Coutinho, o Edu, foram jogadores também precoces, foram convocados para a seleção brasileira bem jovens também. Eu quero falar uma história do Dorval em Paris. Como é que foi isso? Tem tantas histórias, nós viajávamos muito. Você sabe que naquela época o Santos viajava muito. Né? Porque o pagamento dos clubes a gente ia com as rendas do futebol. Então, tem tantas histórias na nossa viagem. Mas não tem uma do Dorval específica? Eu não tenho. Eu acho que eu sei qual. Sabe. Já sei. Pela sua cara, já sei. Do travesti, lá? Claro. Não tem muito... É uma coisa engraçada, mas sabe o que é? Vocês mais jovens talvez não se lembrem, mas o ataque do Santos era Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O único branco era o Pepe. Os outros 4 do ataque eram crioulos e mais ou menos parecidos, todo bonitinho como eu, assim. Bem parecido. O Mengalvio não, O Mengalvio já era mais alto, o Mengalvio já era mais alto, mais magro, mas ele vinha mais de trás. O que aconteceu nesse dia? O Santos, naquela época, excursionava e ganhava quase todos os torneios na Europa. Né? Eu não tenho certeza que lugar que foi. Se foi em Paris, o torneio de Paris que nós tivemos, e teve uma festa para o Santos. O Santos foi campeão, teve uma festa. E durante a festa, o Dorval pegou uma menina, né, e só vivia saindo com ela, e sentava com ela e tal. E aí mandaram avisar o Dorval, falaram, olha, fala para o Dorval não perder tempo, porque é travesti. Naquela época da Roberta Close, sabe? Naquela época... Aí o Dorval falou, putz, ainda bem que eu falei para ela que eu era o Pelé, pô, porque senão ela tá Eu falei, pô, eu fico imaginando se ele falou isso antes ou depois de transar com Agora, mas tinha muitas coisas. Você sabe que o Jairo Goldfuss, que é um fotógrafo ótimo, casado com a Gabriela Duarte, filha da Regina, que soube uma história passada na África com o Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos do mundo. E estava fazendo aquele álbum maravilhoso de grandes movimentos, de tribos, de populações e de guerras na África, onde na época tinham morrido mais de 200 mil pessoas. E aí, de repente, ele está lá fotografando e é cercado por uma tribo com aqueles machetes e tudo, e vão em direção a ele para matar ele e o assistente dele. E quando chegam perto, pensando que ele era francês, quando chegam perto, ele começou a gritar, não, brasileiro, Pelé, Pelé. Quando falou Pelé, a tribo inteira que estava em volta dele parou e ficou dançando e gritando com a machete na mão. Pelé, 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 Pelé. Quer dizer, você salvou a vida dele. Absolutamente verdade isso. Quando ouviram Pelé, quer dizer, ele já era ídolo ainda era ídolo. Foi depois que ele parou de jogar, ainda era ídolo na África, numa guerra de tribos. Quer dizer, se safou graças a você. Mas, João, é uma grande responsabilidade, porque
eu tenho recebido várias pessoas, até agora, várias pessoas, e eu agradeço a Deus por isso, que tem problemas, às vezes, no aeroporto, com passaporte. E aí eles falam, não, sou brasileiro tal, conheço o Pelé tal, aí o pessoal resolve logo. Fala que é brasileiro, resolve logo. Agora, falando uma que aconteceu, que não é piada, Deus que eu tenho mão no lugar, do Garrincha, das viagens, né? Eu contei a do Doval, aquela do Garrincha, que nós fomos comprar o rádio, essa é verdadeira também, para o pessoal que... Nós fomos comprar o rádio, dia de folga, nós saímos na Suécia, fomos comprar o rádio. Porque naquela época não tinha rádio de pilha aqui. E aí, o intérprete veio conosco, e a gente foi numa loja, eu me lembro até hoje, era Grundig e Philips. E aí os jogadores entraram lá e tal, e cada um ligava um rádio, e o intérprete perguntava, você gosta desse? Rádio. E isso não foi mentira, eu estava junto. Eu e o Zagallo até gravou. Nós estávamos aí, o Garrincha falou, quero esse aqui e tal. Aí ligou e um som bonito, porque a gente está ganhando ouvir o som, né? Aí vamos levar esse, o Garrincha falou, sabe não, que eu não vou levar, não entendo nada que ele fala, porra, eu não vou levar. O Zagallo pegou e falou assim, mas como que você quer que você está falando? Sueco. Falou, não vou levar essa porcaria não entendo nada que ele fala. E não levou. Era uma criança grande, né? Dizem, não sei se é verdade também, que na época, quando houve o jogo com a França, que tocaram a Marselhesa, que o Didi falou, olha aí, Mané, esse aí, esse hino aí é fogo. E ele falou, eu gosto mais do Virundum. Acho que eu gosto mais. Agora, claro que tem várias lendas que surgem aí, né? Eu quero primeiro ver você tocando violão. Cadê o violão? Já está ali. Não, mas eu falei para o Ruriá, o Maestro Ruriá está aí também. Cadê o Maestro? O Maestro Ruriá está lá. Maestro é filho do grande... Sobrinho. É sobrinho do grande maestro Rogério Duprá. Foi muito meu amigo durante muito tempo. Perdão, pode falar. Não, pelo amor de Deus. Não, eu estava falando para ele, eu falei, o maestro, já me fizeram cantar no início. Eu falei, deixa eu entrar controlando uma bola. Isso dá para fazer, né? Quer dizer, não dá muito bem. Falou, não, vai ter que cantar, que o quarteto quer cantar, quer que você cante, quer tocar. Você acabou de demitir 2 no sexteto. Tudo embora. E aí, aí eu falei, tá bom, vou dar essa colher de chá para ele. Cartão vermelho para 2. E aí ele falou, não, depois você dá uma palhinha pro jogo. Eu falei, não é para cantar. Ele falou, tem o CD uma homenagem que nós fizemos para São Paulo que eu vou fazer. Tá aqui, e ele está fazendo uma série de shows para as sedes que vão fazer a Copa do Mundo, vão sediar a Copa do Mundo. Então ele falou, dá uma palhinha lá. Eu falei, já não toco legal, não toco bem. Ele falou, não, dá uma palhinha lá. Eu falei, não, é melhor depois a gente dá uma palhinha. E eu não sei se ele falou para você do CD. Não falou. Da homenagem a São Paulo. Isso eu sei, mas isso a gente vai mostrar também. Vai mostrar? Vai. Primeiro eu quero ver no violão. Agora? Pera, deixa eu ver. Aqui, primeiro tempo, início da trajetória de Pelé, com imagens e depoimentos inéditos. Esse é um livro que vai ser no primeiro tempo, porque são imagens desde o início da minha carreira, desde quando eu vim de Bauru. Por isso, o primeiro tempo. Agora, o Pelé, você fala em Copa do Mundo, você acha que a gente vai conseguir realmente ser a sede dessa Copa do Mundo? Vão ficar prontos os estádios? Primeiro que eu nem sei porque já teve Copa do Mundo em lugares com estádios menos adequados. Você acha que vai dar tempo de terminar tudo? Se Deus quiser. Realmente preocupou um pouco. Eu não sei se você se lembra, há pouco tempo a presidente Dilma ela falou, não, nós vamos ter que fazer, mas nós queremos mostrar o Brasil fora do campo, não é só dentro do campo. O Brasil está numa fase boa nesses últimos anos, com uma proposta de crescimento muito grande, e o futebol todo mundo já conhece, isso nós vamos fazer. Agora, nós não podemos, depois de ter conseguido esses eventos importantes, que é a Copa do Mundo, a Olimpíada, e não entregar direito. E ela falou, não, custa o que custar, mas a gente vai fazer direito. Muito bem. Começou a cantar e a tocar violão. Já
na época de jogar na concentração? Isso. Como é que é? Na concentração, nós tínhamos o Tite, que era o nosso ponto esquerdo, e na esquerda o Zito, que tocava muito violão. Então, todas as excursões, eles levavam o violão. E os grandes cantores na época, né, Jair Rodrigues, o Wilson Simonal, né, o Matinho, eles passavam na concentração para visitar os jogadores e eles ficavam lá tocando. E eu pegava o violão do Zito, o violão, né, do Tite, e ficava lá, eles me ensinaram a tocar. Mas eu nunca aprendi. Quem tem feito me sofrer é o maestro Ruriá, que me bota lá para sofrer. Tá certo. Então, é meu passatempo, é como hobby. E aí nós fizemos esse CD aí que eu trouxe para você, o Tá Ginga. aqui. Obrigado. Você sabe, a gente falou de vários jogadores do Santos, e tem um que eu acho que aqui provavelmente ninguém viu jogar. Eu acho. Talvez aqui o Bira, que é do tempo do Friedreich, talvez... que é o Pagão, que era um jogador fantástico. Excelente né? jogador. Excepcional jogador de futebol. É isso que eu falei, o Santos é uma fábrica de fazer craques. E também de homenagear craques antigos, porque o Jair, o Zizinho, agora não me lembro. Jair Rosa Pinto, foi o Jair que jogou jogou com você. Me deu muita aula, me ensinou muito, me deu também alguns passes para gol. Ele fazia muito bom passe, Jair Rosa Pinto. Agora vamos ver, primeiro eu quero ver uma série de filmes que o Pelé participou. Ele participou até de mais filmes do que a gente montou aqui, mas é porque senão fica só uma sessão de cinema. Vamos lá. Não há dinheiro que pague no ridículo. Dinheiro nenhum. Mas ridículo por quê? Aí. O ridículo de um homem não tem preço. Escuta, é apenas um filme que você vai fazer. Com um Fábio. filme de sua Fábio vida. Cardoso. Sua vida, Pelé. Biografia. Mas, Fábio, eu não sou ator, eu nunca representei. Você não é ator, mas é Pelé. Eu vou me embora, porra! Qual é, meu chapa? A mulher tá comigo, pô! Não se mete, Pelo eu. mico. Documento na mão. Calma, calma! Aperta o cinto! Aperta! Não! Não faz isso! Não! Não, Camadeiro, não faz isso! É o Silvio de Abreu que está ali. Gabriel, O Dr. Barreto está numa sala aí ao lado, fazendo uma Gosta? reunião para demitir o técnico Jorge Capivara. Ninguém tem o direito de demitir o técnico de Independência a não ser eu. Aí não, aqui. Além disso, o Jorge Capivara não teve culpa nenhuma da derrota. Mas quem é que tem a culpa? A culpa foi das forças ocultas. Ô, Nascimento. Ô, Cardeal. O que é que você está fazendo aí? Espera aí, Cardeal. Espera aí, calma. Você acaba de ser escolhido para técnico do Independência Futebol Clube. O quê? Olha lá, Pelé. Pega na cama, barraquinha! Para, polícia! Para! Desta vez você não vai botar a mãozinha aí dentro, não. Passa lá pra cá, vai. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Quer dizer, pode deixar. Eu ainda vou fazer um filme para dizer, não, eu sou o Pelé, ô piranha. Eu queria te fazer essa surpresa. Falei pro Aníbal, Aníbal, ele não vai acreditar. Mas eu continuo sem acreditar. Foram os trombadinhas. Daquela época era trombadinha, né? Agora eles roubam tudo, roubam banco, roubam tudo, né? Agora tá trombadão. Infelizmente. Mas olha, pra mim é uma homenagem. Eu fiquei, poxa, olha aí. Isso é 70 e tantos, não? O filme? Foi É? 70, foi realmente. Obrigado. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais Pelé. E eu sou o Jô Soares. Tenho aqui ao meu lado o Jô Soares, que é o Pelé. Você filmou ao mesmo tempo com um dos maiores diretores do cinema mundial, John Huston, e com um dos piores atores do cinema mundial, Sylvester Stallone. Quer dizer, uma dobradinha imbatível. Aliás, eu estou falando isso de pura piada,
porque o primeiro Rocky, o lutador, o filme que ganhou o Oscar, que o projetor, primeiro já tem um mérito dele, só queriam comprar o roteiro, ele falou, não, só se eu fizer, e acabou realmente fazendo. E tem esse filme, contando rapidamente, que é Fugindo para a Vitória, né? O título, né? O título em português, em inglês é Escape to Fuga para a Vitória, Escape to Victory. Escape to Victory em inglês, Fuga para a Vitória. E que é a ideia maravilhosa, que é durante a guerra, há uma disputa, tem um comandante de um campo de prisioneiros que adora futebol, era jogador de futebol antes da guerra, e resolve, para promover tanto o campo quanto o exército, promove um jogo selecionando os melhores jogadores alemães contra os melhores jogadores do mundo inteiro. Que aí, aliás, tem um espanhol, né? Tem um argentino, contra os prisioneiros. Tem um argentino que é pouco lembrado pelos argentinos e que eu acho que era um jogador extraordinário, que é o Ardilhas. Ardilhas, meio de campo. Não é? Era um meio de campo... Muito bom. Foi para a Europa também cedo, né? Foi para a Inglaterra. Foi pra Inglaterra, inclusive, né? Ele estava na Inglaterra quando teve a Guerra das Malvinas, né? E tudo bem. Então, vamos ver primeiro essa bicicleta, esse gol que foi feito nesse filme do John Huston. Vamos ver? I want to play. You can't play like I that. feel good. I feel better. Com o braço preso. Agora, hein? Você falou uma coisa, não sei se você realmente ficou sabendo do que aconteceu, porque isso aí é uma fuga, não é? Dos prisioneiros que iam ter uma fuga e aceitam o jogo para fugir. E quem teria que dar essa bicicleta era o Sylvester Stallone. Mas ele não sabia jogar, né? Porque ele não sabia nem chutar direito. Chutar. Aí o João Rios falou, pô, Pelé, você vai ter que dar a bicicleta. Eu falei, pô, mas não o ator principal que vai dar? Ele falou, não, pô, ele não sabe chutar, ele só sabe jogar futebol americano com a mão. E aí eu fui e fiz a bicicleta. E é uma cena bonita. Mas aí tem a fuga. E o John Huston escalou ele pro gol. Aí ele foi pro você gol. Que sugeriu? Você não, que ele sugeriu. foi pro gol. Porque aí nós invertemos, né? Porque eu ia ser o goleiro. Que, aliás, você é goleiro também, já segurou o gol. Antigamente você não podia substituir, se machucasse e alguém da linha jogar no gol. E Exato. já te aconteceu de fazer isso várias vezes. E eu era reserva na seleção de 58, 62. Também por isso eu era reserva do goleiro. Em caso de contusão, eu ia jogar. E no Santos eu fiz uns 3 ou 4 jogos. E aqui no Pacaembu, fiz contra o Grêmio, jogando no gol. É pena que a gente não tem nenhuma cena de você pegando no gol. Mas eu sei que na época se falava o seguinte, o Santos tem um esquema fácil para ganhar jogo. Primeiro o Pelé vai para a linha, faz os 2 gols, aí põe ele de goleiro, não entra mais nada. Mas os jogos que eu fui pro gol, não tomei nenhum gol. Eu sei. Por isso acho que não botaram aqui. Se eu tivesse tomado gol, vocês botavam. Eu não, imagina. Eu queria ver uma defesa daquelas, jogar a bola para fora. Mas eu era reserva do Santos na época, não podia trocar, eu era reserva do goleiro. Agora, diz a lenda, não sei se é verdade, que nesse filme, quando você dá a primeira bicicleta, o John Huston acompanhou num plano mais aberto e sem corte. Ia direto e tal, e você fez o gol. Só que quando ele foi ver na moviola, os figurantes que faziam parte do time dos alemães estavam sentados, esculhambados, fumando e tal. Ele não pôde usar essa cena sem corte. Isso é verdade? Eu tive que fazer umas 3 ou 4 vezes por causa dos figurantes. Saía perfeito, os caras falavam, tá bom, aí eles olhavam, tinha um figurante que levantava, aí passava um vendedor de pipoca. Várias vezes eu tive que repetir por causa do figurante. E claro que tem uma coisa que é uma licença poética, porque você sai machucado, né? E depois você volta. Isso, pelas regras normais do futebol, seria inaceitável, né? Como aquele jogo era um jogo especial, né? Que era um jogo dos prisioneiros de guerra, então eles deixaram, porque era um jogo mais de festa, né? Com fraternização. E é um filme bonito, porque é real isso, né? Porque o único passatempo que tinha naquela época para os prisioneiros era jogar futebol, era o único passatempo que tinha. E era um campo, na maioria, eram campos com
prisioneiros ingleses. Então todos manjavam de futebol. Eram os estrangeiros, né? Porque eu faço aí, eu sou acho que um tenente da Martinica, que eu estava preso. Exatamente. Era o grupo da Martinica, então foi um filme muito legal, aprendi muito, porque tinha o Sylvester Stallone, Max von Sydow. Max von Sydow fazia o alemão, o alemão, né? O coronel alemão. Coronel alemão, e o Michael Caine era o inglês, do outro prisioneiro, Michael Caine. O Ardiles... Sorte está bom, o Ardiles fazia... O Ardiles era jogador, não foi ator, né? Não, mas tem uma jogada dele impressionante, que ele vem dominando a bola, dá um lençol, só um, que também... Esses 4 aqui... Não, mas dá um belo lençol e segue com a bola. Ele era craque, né? O Ardiles, ele não teve a sorte de pegar essa nova tecnologia, né? Porque era um excelente jogador. Excelente jogador. Mas não tinha televisão. Pouca gente via, né? Promoção. Agora, você falou em proteção, não tinha a mesma proteção. Eu me lembro que você era dos poucos jogadores de ataque que usavam 2 caneleiras, pelo menos, quer dizer, você protegia essa canelinha como não era hábito na época. Na época até jogavam de meia riada e tal, era uma coisa mais marrenta e tal, e você não queria saber. Eu vi já filmes, documentários da época de jornal, mostrando você botando as 2 caneleiras e amarrando bem e tal. Os outros diziam que aquilo incomodava. Como é que é possível? Nada, hoje em dia já não... Não incomodava, não. Protegia. Mesmo assim, às vezes, a caneleira não protegia a ponto de cortar a canela. Era uma coisa diferente de hoje, porque as traves das chuteiras antigamente também, a gente viajava com um sapateiro junto, Jô. O sapateiro viajava conosco porque tinha que repor, porque o prego aparecia. Tirava a trave, tirar a trave, porque hoje é tudo primeiro mundo. Agora tem uma coisa engraçada que, não sei se você viu, as 2 ou 3 jogadas, tinha 3, 4 jogadores do lado, né? E eu tive discutindo lá na FIFA, agora há pouco tempo, para tirar a barreira. Tirar a barreira, porque é uma coisa que eu acho tão injusta. Não sei se vocês se lembram dessa jogada aí, 2 ou 3 jogadas. Eu, como era jogador que fazia o meio de campo, né, fazia o terceiro homem, todas as jogadas minhas saindo de trás, saindo do meio de campo. Os jogadores que são mais de fazer gol, né, o Ronaldo, o Romário, né, esses jogadores de frente, eles fazem o gol lá, mas uma coisa injusta que eu acho, e eu estou defendendo isso, Jô. A gente pegava a bola no meio de campo, ou na nossa intermediária, vinha com a bola, passava por 1, 2, 3, 4. Quando chegava em cima da risca, o último back te faz falta. Não é pênalti porque foi em cima da risca para fora. Se fosse pênalti, era tiro direto. Não foi pênalti. Pô, depois que você driblou todo mundo lá, aí veio todo mundo na barreira contra você, caramba. É uma injustiça. Uma injustiça. É um negócio que tem que ser mudado. A FIFA tem que ver isso. Você era obrigado a encobrir, inclusive, a barreira e fazer o gol no canto. Mas não é justo. Você passa por 1, 2, 3, 4, fica aí. Só tinha um que fez a falta. Então, acho que o máximo que poderia é esse um que fez a falta tá ali. Ou então sem barreira. Mas não vinham os 11 contra você outra vez. Não é justo, pô. Não é justo. Isso não... E também, então, uma coisa que eu não entendo, talvez você me explique. Por que fica todo mundo com a mão aqui protegendo... O que é que eles protegem? É religião. Agora, você falou disso e tal, que apanhou muito. Mas você também batia bem, né? Sem que o juiz visse, que nem aquele jogo lá com o Uruguai. Você olha e pumf. Chega uma hora que você é tão caçado que se você não revida de alguma forma, você sai com a perna quebrada. Não, eu acho que não é revidar. Você tem que aprender a se defender. É porque ele usa umas palavras... Não, mas eu tenho falado pro Neymar, que de vez em quando a gente cruza lá, e ele é muito habilidoso. É um dos jogadores mais habilidosos que apareceram nesses últimos anos, sem dúvida nenhuma. E ele, poxa, ele é o melhor jogador do time. É habilidoso. É claro que vai ser marcado. O técnico vai falar, cuidado com ele. Isso vai acontecer comigo, com o Zito, com qualquer grande jogador. Então, tem que aprender a se defender. E foi que eu, nos meus 20 anos de carreira, aprendi a me defender. Se defendeu muito bem, inclusive contra um back alemão,
No Maracanã, eu estava daquele lado, eu ouvi. Mas eles que você se lembra que eles que machucaram. Essa falta que você fala da cotovelada, se tivesse o vídeo, eu ia mostrar para todo mundo, mas a gente pode fazer uma sessão só para isso. Quando eu dou a cotovelada em cima, ele estava me chutando embaixo. Ele estava me dando um pontapé no tornozelo. Do Niemeyer, do Carlinhos Então eu Niemeyer. estava me defendendo. Estava me defendendo, mas infelizmente foi bom, pior para ele, né? Aconteceu. Acontece. Vai fazer. Agora, o negócio da barreira, que você fala, não temos a quantidade de cobradores de falta que colocam na gaveta, como o Didi fazia, o Henrique do Flamengo também, como você, e vários jogadores, o Jair. É um tipo de treino que talvez pudesse se incentivar mais ou não? É treino, sabe por que é treino, Jô? Está aprovado, e aliás, vai um abração para ele, porque é um exemplo. É o Rogério, goleiro do São Paulo. Você vê que nos últimos anos o melhor batedor de falta, bola parada é o Rogério, por quê? Porque acabava o treino, ele fica treinando. É isso que a gente fazia, fundamento. Hoje parece que a maioria são todos industriais, todos os jogadores. Acaba o treino, se manda para a praia, ninguém está no horário. Então eu acho que você aperfeiçoa se você treinar, se você praticar, né? É claro, não tem outra coisa, não tem outro jeito. Agora vamos mostrar o 1000º gol do Pelé, que aliás tem uma coisa bem curiosa nessa comemoração. Vamos ver, por favor? Atenção, expectativa do Brasil e do mundo. Correndo a bola, Pelé, parou, atirou. Jogador do Vasco comemorando. Passa de novo, porque isso vale a pena. O próprio... Qual era o jogador do Vasco que estava comemorando? Você se lembra? Eu não me lembro quem é, não. Mas ele festejou mais que todo o time do Santos junto. Vamos lá, vamos ver. Eu estou vendo isso a primeira vez. Eu não tinha prestado atenção nisso ainda. Porque eu saio atrás da bola, quer ver? Vai lá, eu vou atrás da bola. Isso. Ele vem vindo. Eu não tinha visto, Agora, sabe outra coisa curiosa aí, Jô? Quando saiu o pênalti, esse jogo era um jogo de decisão. Não é? E não era um jogo amistoso. E quando saiu... Não, era um jogo importantíssimo. E quando saiu o pênalti, vocês que são craques de futebol, quando saiu o pênalti, você viu que eu fui bater, o time do Santos foi lá para o meio do campo. Ficaram lá no meio do campo esperando. Só tinha jogador do Vasco ali. Aí eu fui arrumar a bola, quando eu voltei, eu vi os jogadores do Santos lá no meio do campo. Parecia, sabe, quando bate 5 cada lado? Sim. Eu falei, pô, se o goleiro rebate, quem que pega? Quem que pega? Todo mundo lá no meio de campo. Eles achavam que você mesmo pegaria. Para poder bater na trave, né, voltar. Depois também que eu vi, é outro fato que eu não tinha percebido. Eu preciso agradecer, saber quem foi esse aí que vibrou para mim. Eu queria saber quem foi, porque foi irresistível. Impressionante. Como várias torcidas, eu vi várias torcidas aplaudindo, contrárias, aplaudindo você e rindo com Garrincha. É uma coisa que era meio irresistível, não tem jeito. Uma coisa também que eu queria chamar a atenção, Jô, porque esse gol teve uma coisa muito importante, foi quando eu ofereci para as crianças, né, e falei que era para ter, né, para a sociedade, para o governo, dar mais atenção às crianças, dar mais educação. Teve um monte de jornalista que começou a dizer que eu estava querendo aparecer, que era... Demagogia, tudo. E infelizmente hoje você vê o que nós estamos vendo aí, que é parte dessa geração aí, né? Do assalto, né? Crimes. Tudo. Se essas crianças tivessem sido educadas na época, se tivessem prestado atenção, eu acho que a gente não teria tanto crime, né? Tanto assalto como nós temos hoje. Então vai um registro. E sem falar dos marginais com mais idade, que ficavam se passando por outras pessoas, que nem um que gritou lá, eu sou o Jô Soares. Era mentira. Você conseguiu, acho que é um fato que eu conheça, só teve devido a um shake que voltou atrás numa decisão
de Copa do Mundo, num gol. Mas você conseguiu uma coisa mais fantástica. Você foi expulso num jogo, acho que foi na África. Não, foi na Colômbia. Na Colômbia. Na Colômbia, pessoal, ele está ali firme. Não, mas quem falou na Colômbia ali foi o Manuel Maria, que era, na época, ele estava no ponta direita do Santos. Eu também estava no 10º gol. Ele estava no 10º gol. A confiança era tanta que nós não fomos pro rebote. Sabe, pra quê? Ele muda tudo. Mas você vê que o Andrada quase pegou aquela bola, né? Quase não ia pegar. Pegou, quase. É, não conta. Mas, por exemplo, na regra, se o Andrada rebatesse, eu poderia ir. Mas se batesse na trave, eu não poderia ir, eu não poderia bater, eu não poderia fazer a sequência, porque é impedimento. Se bate na trave... É neutra, a trave é neutra. Mas ninguém percebeu isso, eles foram lá para trás. Mas essa do juiz foi na Colômbia. Como sempre, o Santos, onde jogava, lotava o estádio e geralmente era para ver o Pelé. E teve um jogo, como eu já falei, os 4 atacantes, né? Tudo mais ou menos parecido. E se não me engano, foi o Doval que começou com uma briga lá, e eu entrei para apartar realmente. Não, foi o Coutinho. Coutinho, nesse jogo acho que estava até o Lima, eu entrei para apartar, falei, calma, tá para apartar, porque era um jogo amistoso. Aí o juiz chegou, aquele negócio, né? Quando o juiz não vê, o bandeira não vê, aquela confusão, então ele chega a tirar um de cada time, né? Para pôr moral, né? Aí deu pro Beck da Colômbia e para mim o cartão vermelho. Aí eu falei, pô, mas não fiz nada, caramba. Eu falei, não, eu estava apartando. Não, eu saí. Aí eu saí. Daí como eu vi quando eu estava descendo o túnel, uma vaia, todo mundo gritava. Você estava lá, né, Manuel? Tava gritar. Aí eu sentei, estava tirando a chuteira, aí desceu os diretores do Santos, volta. Eu falei, volta o quê, pô? O juiz me expulsou aqui, volta. Não, eles tiraram o juiz, o bandeirinha vai pitar, você vai voltar. Eu acho que é a única na história que o juiz toma um cartão vermelho. Mas a FIFA depois queria suspender a Colômbia, 2 anos de suspensão, sem jogos amistosos, tudo porque fizeram isso com o árbitro. E você voltou aplaudido, né? Voltei. Foi uma briga que teve lá. Depois de uma briga, o Aníbal Massaína, no filme Pelé Eterno, ele tem parte da briga, depois fomos para a delegacia. Foi uma confusão. Depois do jogo, foi para liberar o árbitro, para liberar jogadores. Para liberar o árbitro? Preso. Você sabe que eu, vendo alguns jogos como Fluminense Internacional, vendo o jogo Fluminense Internacional, eu cheguei à conclusão que se não houvesse uma punição muito séria em relação à agressão a juiz, não tinha árbitro que saísse vivo de um encontro de futebol. Porque todo mundo sabe que não adianta discutir com o árbitro. Mas todo mundo chega aqui, se não houvesse punição, matava. Não saía um vivo. Porque realmente os ânimos ficam totalmente exaltados, né? É incontrolável. E a gente sabe que não adianta, né? Eu vi um jogo seu, do Santos, em Campinas, contra o Guarani, vocês chegando de viagem, e vocês perderam o jogo. E perderam por o Santos tomou 5 gols. E eu tô vendo, de repente, o Coutinho... E eu tô vendo você rindo, porque nada dava certo. Mas você já ria, não adianta. De repente eu vi o Coutinho disparar para cima do juiz com uma velocidade e você salvou o Coutinho naquele momento. Porque você se botou no meio, o juiz estava de costas. Você não deve lembrar, porque, imagina, 300 milhões de situações semelhantes. Você se meteu no caminho e segurou o Coutinho. E o Coutinho vinha com tanta força que você quase caiu. E foi aí que o juiz virou e viu e expulsou o Coutinho. Eu me lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro. Nós chegamos de discussão na véspera, que o Santos fazia muito isso. Nós chegamos na véspera, que o Santos estava discussionando, e fomos para jogar em Campinas. E aí não dava nada certo. E eu me lembro que ele ia chutar o árbitro. E eu segurei. Mas mesmo assim ele foi expulso. Foi, porque ele veio com uma força, você segurou ele no tranco. Agora, o engraçado é que eu via que você já ria, porque nada dava certo. Nós tínhamos vindo de 15 dias de discussão, vários jogos, e não estava dando nada certo mesmo, não era culpa de ninguém, né? Não adiantava. Bom, eu conversei aqui com o Edson Arantes, não? Calma que agora nós vamos terminar o programa no 5º bloco, com uma homenagem que o Pelé fez à cidade de São Paulo. Vamos lá!